Estamos de volta no programa Direitos e Deveres Cidadania em Ação, iniciando o nosso segundo bloco. Nosso entrevistado, Dr. Alexandre Sá Domingues. Retomando a questão, então, que nós estávamos discutindo no primeiro bloco, doutor Alexandre, a questão das medidas cautelares, uma coisa que me chama a atenção, e eu acho que é a expectativa do nosso assinante, como é que fica a fiscalização disso aí, o monitoramento? Sempre se discute muito sobre a regalia que se dá, ou a medida que se dá, mas o Estado não tem meios, ou não quer usar os meios, às vezes, para fazer essa fiscalização. Adianta regrar a medida e não haver uma fiscalização? Há um monitoramento? O que você, pela experiência que você tem na área penal, poderia dizer para o telespectador da TV Destaque? Doutor Clóvis, eu acho que nós temos alguns avanços. Até fazer um direito comparado aqui, né? A gente que é acostumado a assistir muito filme americano, então certamente quem prestou atenção já viu lá o fiscal da condicional, né? Não sei se vocês associam com facilidade. Sempre tem lá a pessoa que está em liberdade, tem o fiscal da condicional, aquele cara vai, acompanha de perto. Essa figura nós não temos no nosso ordenamento. Mas eu acho que alguns passos foram dados, né? Quando a lei estabelece que aquela pessoa que está sendo processada, ela, por exemplo, ela fica proibida de deixar a comarca. É uma proibição expressa que agora o juiz pode impor. Inclusive, agora foi incluído na lei a possibilidade do juiz reter o passaporte, que é algo que alguns juízes já faziam, mas na realidade não havia uma previsão expressa. Agora existe essa possibilidade de reter o passaporte. Então, algumas medidas para evitar que a pessoa deixe aquela região onde ela responde o processo. Outra situação é a proibição de frequentar determinados lugares. Por quê? Porque aquele lugar que ele frequenta está relacionado à prática do crime. Então, se é uma pessoa que praticou um crime quando estava embriagada, altas horas, num bar, uma violência, imagina esses chamados pit boys que se metem em confusões na balada, essa pessoa pode ficar proibida de frequentar boates. Agora, a fiscalização nesses casos é muito pela sorte da sociedade e azar do acusado. Por quê? Porque às vezes ele está ali, se envolve numa confusão, tem uma batida policial e constata. Mas agora tem uma medida efetiva que surgiu ano passado, efetivamente, no ordenamento federal. Já alguns anos atrás se tentou fazer isso no âmbito estadual, âmbito de São Paulo, mas agora em âmbito nacional nós temos um monitoramento eletrônico. O monitoramento eletrônico é aquele feito pelas tornozeleiras ou pulseiras eletrônicas. A tornozeleira eletrônica, ela foi incluída nesta nova lei como uma das possibilidades de medida cautelar. Então o juiz, ao invés de prender a pessoa, ou ao invés de submetê-la a uma medida cautelar que é de difícil fiscalização, ela pode submeter a pessoa a um monitoramento eletrônico. Então ela pode ser submetida a colocar uma tornozeleira, e essa tornozeleira ela é responsável pela manutenção da tornozeleira. Inclusive, se ela retirar, isso caracterizaria um descumprimento da medida, poderia ensejar a decretação da prisão preventiva. E ela estando monitorada, a gente sabe onde ela esteve e, eventualmente, se ela participou de outros delitos. Doutor Alexandre, desculpa, até antes da gente dar continuidade, com relação a essa tornozeleira, nós vimos que a última vez que que foi um teste, na verdade, da utilização dessa tornozeleira, nós observamos que muitos romperam e muitos não retornaram ao sistema prisional. Como então, na verdade, nós vamos poder garantir essa preventiva, né? Como nós vamos conseguir fazer esse controle para poder ter como a gente pode denunciar, se observar, como que a gente pode estar atuando como cidadão também para auxiliar a justiça? Doutora Tatiana, todas as medidas que são criadas, elas acabam trazendo esse risco, né? De não atingir o objetivo máximo, ou pelo menos não na totalidade dos casos. Mas eu acredito que a gente tem que também pensar de uma forma estatística. Com relação à saída temporária que a senhora mencionou, que é um benefício que o preso condenado definitivamente, diferente do que ele está tratando, mas condenado definitivamente, ele pode sair com a tornozeleira.
o percentual de pessoas que não retornou ou que rompeu relativamente é muito pequeno. Então nós tivemos aí uma evasão nessa saída temporária, ou seja, um não regresso, em torno de 7% na última vez, né? Então 93% das pessoas que saíram, retornaram. E das pessoas de monitoramento eletrônico, a estatística também mostra que foram pouquíssimos casos, meia dúzia de casos, em que houve o rompimento. É lógico que a pessoa que rompe, que tira a tornozeleira, que obviamente não é algo impossível de se retirar, mas a partir do momento que há o rompimento, isso é acusado no sistema, então aquela pessoa violou o benefício. Então tem um controle, quer dizer, acusa-se num sistema, então a gente tem um controle das pessoas que estão rompendo. Exatamente, da mesma forma agora, se a pessoa é colocada durante o processo com a tornozeleira e acusa que deu defeito, que parou de mandar sinal, essa pessoa tem que ser localizada. Se ela não for localizada, ela está violando aquele benefício. E qual é a consequência do descumprimento de uma medida cautelar? Prisão preventiva. Doutor Alexandre, nós temos que tomar muito cuidado, inclusive a doutora Tatiana, com a pergunta que foi colocada, porque a questão da tornozeleira é uma questão nova, né? Exatamente. E o que nós temos visto? Que foi dado muita ênfase por parte da mídia, principalmente a televisão, a respeito das falhas que ocorreram e das pessoas que não voltaram. Mas pelo acompanhamento que a gente faz como advogado e como cidadão, eu percebi que o índice de não retorno dessa última saída de presos foi menor do que os anteriores. Verdade. E isso não foi destacado. Exatamente. Né? Então, na verdade, há uma predisposição de dizer que não deve ser dada essa oportunidade ao preso. E que o meio não é adequado. Mas as estatísticas, se são verdadeiras, na verdade, têm que ser levadas em conta. E o índice foi menor. Se foi menor é porque o sistema é melhor. Isso é muito importante, inclusive num programa com essa proposta, que a gente esclareça a população. Exatamente. Né? A prisão, ela é um meio de coação que não se mostra tão eficaz como parece. Então, uma parcela da sociedade, ou uma parcela dos críticos, ou até dos intelectuais, acha que não, tem que prender e tal. Só que essa visão muito generalista, ela acaba não enfrentando adequadamente o problema da violência. A violência, ela infelizmente é inerente ao ser humano, não é uma realidade do século XXI, é algo que existe desde a criação ou da história do início da humanidade. Então, o que é importante é que a gente estabeleça meios para mitigá-la, não é? E a gente não pode usar a prisão para a solução de todos os males. Quando eu tenho uma dor no corpo, eu vou ao médico, eu quero que o médico faça um diagnóstico e dê o remédio adequado para aquela doença ou para aquela dor que eu estou sentindo. Se a gente fosse achar que um único remédio servisse para todos os males, a gente não precisava de diagnóstico, não precisava ter a individualização do tratamento. Então, da mesma forma, a pessoa que ela é acusada de um crime, ressalte-se, ela está sendo acusada de um crime, ela ainda não é culpada e condenada definitivamente por aquele crime. Porque é uma parcela muito grande, isso talvez a população não tenha acesso. Uma parcela muito grande das pessoas que são acusadas são inocentadas. Exatamente. E não necessariamente por falhas do sistema, são por falhas da acusação. Uma acusação equivocada, baseada em premissas equivocadas. Então é muito importante que a gente tenha isso em vista, de que a prisão não é a solução de todos os males. Muito bem. Mas, doutor Alexandre, quando na verdade nós trouxemos esse assunto, é porque assim, uma outra preocupação que surge é com relação à fiança. Porque hoje a gente já fala assim, alargou o campo de quais os crimes que podem ser passíveis de uma fiança e a pessoa estar saindo do sistema prisional. Como que vai funcionar essa fiança? Quem pode, na verdade, é o policial, é o magistrado? Quem pode, hoje em dia, arbitrar essa fiança e como a gente vai fazer esse controle? Olha, com relação à fiança, doutora Tatiana, eu acho que houve um avanço. Não solucionou todo o problema da fiança, até porque ideologicamente, eu entendo que a Constituição criou um problema ao tratar alguns crimes como inafiançáveis. O que para a mídia e para a opinião pública pode ser uma coisa interessante, o crime é inafiançável.
O fato do crime ser inafiançável não quer dizer que ele não tem direito à liberdade provisória. Ou seja, o fato de falar não cabe fiança não quer dizer que essa pessoa vai ficar responder ao processo inteiramente preso. Então, o que acontece? Crimes hediondos, aqueles que são relacionados à lei de crimes hediondos, como o homicídio qualificado, o estupro, a epidemia com evento morte, o sequestro, a extorsão mediante sequestro, o sequestro com evento morte, são modalidades de crimes que são classificados como hediondos. Aqueles que são assemelhados a hediondos, como o tráfico, a tortura, o terrorismo, esses crimes são inafiançáveis, segundo a própria Constituição, como também o racismo, como aquele crime contra o Estado de Direito, democracia de direito, aquela luta armada contra o Estado democrático de direito, são modalidades de crimes inafiançáveis. São graves, todos eles são gravíssimos, e não admite fiança. Só que isso não quer dizer que não admite liberdade provisória. Então a pessoa acaba sendo colocada em liberdade sem a fiança, acaba dando o efeito contrário. Com relação à fiança especificamente, a lei ela fez o quê? Ela aumentou o valor da fiança e ela facilitou a concessão da fiança, o arbitramento da fiança. Você perguntou quem pode conceder. Obviamente que o juiz pode conceder em todos os casos. Mas hoje o próprio delegado, aquele que faz lá o auto de prisão em flagrante, ele pode conceder fiança para crimes cuja pena máxima não supere 4 anos. Então, é uma gama muito grande de crimes. Então, aqueles crimes que têm uma pena máxima de até 4 anos, o próprio delegado, lá na hora que autua em flagrante, né? Então, às vezes é numa sexta-feira à noite, às vezes é num sábado, ele pode arbitrar a fiança. O que é a fiança? A fiança é uma garantia real de que a pessoa vai responder ao processo. Quando ela tinha um valor ínfimo, esse valor ínfimo, obviamente, não representava nada. Agora nós temos o seguinte, para crimes com penas até 4 anos, penas máximas de até 4 anos, a fiança pode variar de 1 a 100 salários mínimos, que é bastante. E para crimes com pena máxima superior a 4 anos, de 10, mínimo de 10 a 200 salários mínimos. E ainda esse critério ele pode ser alargado. Então, em situações de extrema pobreza, eventualmente a pessoa pode ser dispensada da fiança, a critério do juiz, não a critério do delegado. Pode ser reduzido em até 2/3 do valor, também, de acordo com a condição financeira do acusado. Mas também pode ser aumentado em até 1000 vezes. Se a gente pegar 200 salários mínimos e multiplicar por 1000, nós temos uma fiança que pode chegar a mais de 100 milhões de reais. Doutor Alexandre, essa questão da fiança, nós ainda vamos voltar no segundo bloco, no próximo bloco, no último bloco, até porque eu tenho uma curiosidade aí para que você possa nos esclarecer. Né? Então, para contatar o programa e mandar suas críticas, sugestões, o assinante pode enviar um e-mail para presidência@oabguarulhos.org.br ou secretaria-geral@oabguarulhos.org.br ou através do telefone 2468-8199 ou diretamente na OAB Guarulhos, aí na Rua Luiz Facini. Agora é hora de mais um breve intervalo. Voltamos já. Conheça os nossos apoiadores, aqueles que também querem construir conosco este projeto. Pode entrar em contato pelo telefone já indicado. Muito obrigada.